O que acontece quando documentos judiciais deixam de ser segredo e passam a revelar, em páginas frias e carimbadas, como funcionava uma das redes de exploração mais perturbadoras da história recente. Não são teorias, não são suposições de internet, não são rumores alimentados por fóruns obscuros. São autos processuais, depoimentos sob juramento, acordos formais, registros de voo, transferências bancárias e decisões assinadas por juízes federais. Quando os arquivos oficiais do caso Jeffrey Epstein começaram a ser liberados, o mundo percebeu que o escândalo era ainda maior do que imaginava. E o que mais choca não é apenas o que está escrito, mas quem aparece citado, como as engrenagens funcionavam e por quanto tempo tudo permaneceu ativo. Os documentos revelam uma estrutura meticulosa, nada improvisado, nada caótico. Segundo depoimentos registrados nos tribunais federais, o esquema funcionava com método, agenda e hierarquia. Jovens eram recrutadas sob a promessa de massagem, trabalho temporário ou ajuda financeira. Algumas recebiam valores em dinheiro para trazer outras meninas. Essa dinâmica de recrutamento foi descrita repetidamente em testemunhos anexados aos processos. O padrão era consistente: aproximação, oferta financeira, ambiente luxuoso que gerava sensação de segurança. E então, a escalada para situações de abuso. Tudo isso documentado em interrogatórios, declarações e acordos judiciais. Um dos pontos mais controversos revelados nos autos diz respeito ao acordo de não persecução, firmado em 2008. Na Flórida, esse acordo, que posteriormente foi alvo de críticas severas e questionamentos públicos, concedeu imunidade federal ampla ao acusado e a potenciais co-conspiradores. O conteúdo desse acordo consta em registros judiciais e foi amplamente analisado anos depois. Promotores federais reconheceram que as vítimas não foram devidamente notificadas na época, o que gerou nova onda de processos e revisões. A própria atuação do escritório do procurador foi examinada sob escrutínio intenso quando o caso voltou ao centro das atenções em 2019. Os arquivos também expõem o papel central de Ghislaine Maxwell em depoimentos e provas apresentadas durante o julgamento dela. Testemunhas descreveram sua participação ativa no recrutamento, na normalização do ambiente e na aproximação das vítimas. O júri federal considerou as evidências suficientes para a condenação em múltiplas acusações relacionadas ao tráfico sexual de menores. As transcrições do julgamento detalham como a acusação estruturou sua tese, como a defesa respondeu e quais provas documentais foram consideradas decisivas. Não se trata de especulação. São registros oficiais de tribunal. Outro elemento impactante nos documentos é a existência dos chamados registros de voo. Pilotos, assistentes e funcionários prestaram depoimento sobre a logística de viagens frequentes entre Nova York, Flórida, Novo México e a ilha privada no Caribe. Esses registros, incluídos em processos civis e criminais, mostram datas, horários e listas de passageiros. É importante compreender que constar em um registro de voo não equivale automaticamente a envolvimento criminal. No entanto, os documentos evidenciam o alcance social do acusado, sua capacidade de se cercar de figuras influentes e a naturalidade com que transitava em círculos de poder. Os autos também incluem comunicações internas, anotações de agendas e registros financeiros. Investigadores federais, especialmente no processo conduzido pelo United States District Court for the Southern District of New York, descreveram a apreensão de mídias eletrônicas, CDs rotulados, discos rígidos e documentos físicos encontrados em cofres. A existência desse material reforçou a narrativa de que o esquema era sustentado por organização metódica. Parte desse material permanece sob sigilo ou restrição judicial, mas a descrição de sua existência consta nos registros públicos. Quando o caso foi reaberto em 2019, a acusação formal descreveu uma conspiração que se estendia por anos. As denúncias incluíam tráfico sexual de menores e conspiração para cometer tráfico sexual. O indiciamento detalha datas aproximadas, modus operandi, locais específicos e padrões de conduta. É um documento técnico,
mas seu conteúdo é devastador. Ele descreve como menores eram levadas a residências, pagas em dinheiro e incentivadas a recrutar outras jovens, criando uma cadeia de exploração que se autoalimentava. Após a morte do acusado em uma prisão federal, os documentos ganharam nova dimensão. Relatórios internos do sistema prisional foram divulgados, apontando falhas graves de monitoramento e procedimentos. Guardas que deveriam realizar checagens regulares admitiram lapsos. Câmeras apresentaram problemas técnicos. Esses fatos constam em relatórios oficiais do Departamento de Justiça. A morte foi oficialmente classificada como suicídio pelo médico legista, mas as circunstâncias geraram inúmeras teorias e questionamentos públicos. Nos autos, o que existe são relatórios técnicos, cronogramas, entrevistas com funcionários e análises de procedimentos. Os processos civis movidos por vítimas também revelam detalhes significativos. Em ações judiciais, sobreviventes descreveram o impacto psicológico, a manipulação emocional e a sensação de impotência diante de uma figura que parecia intocável. Esses depoimentos são registrados sob pena de perjúrio. Alguns acordos financeiros foram firmados, encerrando litígios específicos. Outros casos seguiram adiante, buscando responsabilização adicional de indivíduos ou instituições que, segundo as alegações, falharam em agir. Os documentos liberados recentemente em diferentes fases do litígio trouxeram à tona nomes já mencionados anteriormente, mas que estavam sob sigilo parcial. É fundamental distinguir menção de acusação formal. Em muitos casos, nomes aparecem em depoimentos de terceiros sem que haja denúncia criminal correspondente. A divulgação desses registros gerou manchetes globais. Porém, juridicamente, a análise exige cautela. O fato de alguém ser citado em um documento não significa que tenha sido acusado ou condenado. A leitura integral dos autos revela algo além dos crimes individuais. Mostra como estruturas de poder podem criar ambientes de blindagem social. Testemunhas relataram intimidação, descrédito público e medo de denunciar. Algumas afirmaram que não acreditavam que seriam ouvidas. Esse padrão aparece repetidamente nos depoimentos. O contraste entre a influência financeira do acusado e a vulnerabilidade das vítimas é um dos aspectos mais perturbadores registrados nos documentos. Também constam nos processos comunicações entre advogados, estratégias de defesa e tentativas de acordo. A defesa frequentemente argumentou que certas acusações eram exageradas ou inconsistentes. A promotoria respondeu com evidências físicas, testemunhos convergentes e registros financeiros. O embate jurídico está todo documentado. Cada moção, cada resposta, cada decisão do juiz compõem um mosaico detalhado do funcionamento do sistema judicial em um caso de alta complexidade. Durante o julgamento de Maxwell, promotores apresentaram registros telefônicos, agendas e testemunhos que buscavam demonstrar padrão sistemático de conduta. A defesa questionou a memória das testemunhas e a confiabilidade de lembranças antigas. O júri, após deliberação, decidiu pela condenação em várias acusações. A sentença posterior estabeleceu pena significativa de prisão. Esse resultado também está documentado em decisões formais e fundamentadas. Outro ponto que chama atenção nos arquivos é o papel de instituições financeiras. Relatórios indicam que bancos revisaram suas práticas após questionamentos sobre movimentações suspeitas. Alguns acordos extrajudiciais foram firmados em ações civis movidas por vítimas contra instituições que supostamente facilitaram transações. Esses casos destacam como o escândalo extrapolou indivíduos e atingiu organizações de grande porte. A dimensão internacional do caso também aparece nos documentos. Há referências a propriedades em diferentes estados e países, cooperação entre autoridades, intercâmbio de informações. Investigadores analisaram jurisdições múltiplas, o que tornou o processo ainda mais complexo. A documentação oficial revela solicitações formais, cartas rogatórias e coordenação entre agências. O que emerge da leitura completa não é uma história simples de crime isolado. É um retrato de como influência, dinheiro e silêncio
podem coexistir por anos. Os autos mostram tentativas de denúncia que não prosperaram inicialmente, mostram revisões tardias, mostram falhas institucionais reconhecidas posteriormente, e mostram principalmente a persistência de vítimas que continuaram buscando justiça mesmo diante de descrédito inicial. À medida que novos lotes de documentos são liberados, o público revisita o caso sob nova perspectiva. A transparência judicial permite escrutínio, mas também exige responsabilidade na interpretação. Os registros falam por si. Eles detalham acusações formais, decisões judiciais, condenações e acordos. Não precisam de adornos. A gravidade está nas próprias palavras registradas em tribunal. O impacto cultural do caso é outro aspecto evidente. Após as revelações, houve mudanças em políticas internas de instituições, revisões em protocolos de denúncia e maior atenção à proteção de menores. Embora nenhum documento sozinho explique toda a dimensão social, o conjunto deles revela um ponto de inflexão. A sociedade passou a questionar mais profundamente como figuras influentes são monitoradas e responsabilizadas. No fim, o que os arquivos oficiais mostram é que a verdade jurídica é construída documento por documento. Cada página representa horas de investigação, depoimentos, perícias e deliberações. Não é uma narrativa de ficção, é o registro de um processo judicial real, com consequências reais. E talvez o maior impacto não esteja apenas nas condenações ou acordos, mas na constatação de que, mesmo em ambientes de poder extremo, há mecanismos que eventualmente expõem o que parecia inalcançável. Os autos permanecem como registro histórico, pesados, técnicos, muitas vezes áridos na linguagem, mas contundentes no conteúdo. Eles documentam crimes, falhas, responsabilidades e decisões. E ao fazer isso, lembram que justiça pode ser lenta, imperfeita e controversa. Mas quando documentos vêm à luz, eles mudam a percepção coletiva para sempre.